Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu aproveito esta oportunidade, porque procurei cumprir rigorosamente o tempo da primeira ronda, sabendo que existiam duas outras, para realçar aqui e destacar aqui uma das características que já em tempos o referi aqui por diversas vezes, relativamente às nossas forças nacionais destacadas e à importância e ao impacto que os militares portugueses têm no estrangeiro, como armas de política externa e, portanto, o seu entrosamento e o seu envolvimento com as comunidades locais é sempre de assinalizar, e eu julgo que, finalizada esta missão de 2 décadas, importa destacar aqui aquilo que mais, de alguma forma, caracteriza o envolvimento dos militares portugueses. E realmente tem sido unânime salientar que as unidades portuguesas foram das que mais rapidamente se adaptaram às características da sociedade e cultura afegã, e o que permitiu realmente uma maior facilidade no cumprimento da missão, em especial quando essa dependia da ligação e criação de laços pessoais e profissionais com elementos militares e civis afegãos. No fundo, o respeito pelo modo de ser e agir afegão, não é? Sem o procurarmos alterar, a tentativa de conhecer e fazer uso, mesmo que limitado, da língua local, o acompanhamento físico dos mentorados, por mais difícil que este pudesse apresentar. Portanto, há aqui um aspecto que é de valorizar e, portanto, aproveito hoje também este momento para sinalizar realmente a importância que o valor cultural tem e esse respeito que os militares portugueses têm quando entram nestes cenários. Gostaria de aproveitar esta oportunidade porque levantou-se aqui alguma questão relativamente a umas declarações que o Sr. Ministro fez em tempos a propósito do número de mulheres que os refugiados poderiam trazer, portanto que serão admitidas uma das mulheres. Entretanto, o Sr. Ministro disse que terá sido um critério da NATO. Já vieram notícias, no fundo, a dizer que a NATO deixou esse critério aos países, portanto eu pedi-lhe que, no fundo, aproveitasse este momento para esclarecer realmente esta situação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Em primeiro lugar, gostaria, enquanto Ministro da Defesa Nacional, de dizer que subscrevo inteiramente e agradeço a forma como valorizou as nossas Forças Armadas, a descrição que faz da sua capacidade de interação, de relacionamento com as populações locais, nos diversos sítios onde estão e que também caracterizou a presença ao longo de 20 anos no Afeganistão. Sobre esta questão que referiu, há duas matérias que, enfim, obviamente relacionadas, mas que requerem um tratamento diferente. Em primeiro lugar, estabelecimento de critérios no âmbito da NATO. A NATO não estabelece esses critérios, são critérios que cada país estabelece conforme entende. O que acontece é que, num cenário de intensidade e pressão de decisão, naquelas horas, naqueles dias em que cada país, cada aliado em Cabul, ou presente em Cabul, procurava fazer com que os seus nacionais e também afegãos que tivessem alguma ligação às suas forças pudessem sair do país. Julgou-se conveniente em Bruxelas estabelecer um diálogo no sentido de procurar alguma harmonização. Essa harmonização é inteiramente voluntária, na medida em que cabe a cada país. No entanto, aquilo que se estabeleceu naquela altura foi a ideia de que seria apropriado
tomar essa decisão em relação a crianças, enfim, filhos até aos 21 anos de idade, que seria o limite, e a ideia de que haveria só uma mulher. A noção de família no Afeganistão é diferente em cada sociedade, em cada cultura, e só para dar um exemplo, num primeiro contacto com uma das pessoas que trabalhou connosco, ele apresentou uma lista de 40 familiares que gostaria de trazer. E é evidente que alguns eram familiares mais remotos e outros que nem sei se eram bem família, na nossa acessão da palavra. Portanto, estabelecendo o critério, nós decidimos que fazia sentido adotar aquilo que tinha sido equacionado em Bruxelas nesse diálogo. Acontece, no entanto, que em relação à questão do número de mulheres, a questão é inteiramente teórica, porque os nossos contactos, aqueles que trabalharam connosco, enfim, são todos mais ocidentalizados e, portanto, nós nunca tivemos nenhum caso em que fosse necessário dizer só vem uma mulher. Nem sei se algum outro país se confrontou com essa questão. Portanto, é uma questão que eu percebo que tenha sido objeto de algum debate no seio da opinião pública, mas na realidade é um debate inteiramente abstrato, porque nunca se colocou de forma prática. Muito obrigado.